Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Começando mais um Papo Café e Negociação. E hoje é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês uma coisa muito comum que a gente se depara aí nos processos de negociações, vendas e tudo mais, que a gente desconsiderar ou não considerar esse comportamento, isso pode levar a nossa negociação por água abaixo, ou se a gente levar em consideração esses comportamentos, isso contribui muito para o fechamento da nossa negociação, que é você entender, tá? E considerar o movimento de quem está lá do outro lado. Entender em que posição que o cliente está. Quase todos os vídeos eu falo que as pessoas negociam por sanções ou por interesse. Então, do jeito que está hoje, concorrido pra caramba, todo mundo vendendo de tudo, gente. A pessoa, quando ela para te ouvir, seja por vídeo ou uma reunião presencial, é porque ela tem interesse no seu negócio. Ela tem interesse. Não, ela não ia te ouvir, ela não ia ali estar uma hora com você, destinando uma hora da agenda dela com você. Ou, se ela já é cliente, ela tá ali esperando alguma coisa que seja ali do interesse dela, uma redução de custo, qualquer outra coisa. Entender, gente. E se perguntar o porquê que às vezes o cliente ele faz uma pergunta. Eu tenho uma equipe, então eu não consigo estar em todas as reuniões, é impossível. E eu tenho uma equipe comercial e pós-venda. E aí eu gosto de fazer uma análise dentro do que o time me traz, né? Então, vai numa reunião, geralmente eles compartilham. Olha, foi assim, cheguei, falei assim, o cliente perguntou isso, perguntou aquilo. Ele faz um resumo ali. E eu tô de fora, né? Às vezes é muito ruim eu dar uma opinião, mas alguns pitacos eu consigo dar. E às vezes, pelo que eles me falam, eu acabo me perguntando, mas por que o cliente ele perguntou isso? Por que ele fez essa pergunta? Por que ele perguntou se a gente conseguia atender ele de forma imediata? O que está por trás daquilo? Gente, o cliente ele não vai perguntar para você por curiosidade, né? Não sei. Pergunta para o cliente. Olha, você me perguntou isso, por que é importante isso? Estava numa negociação um tempo atrás, aí essa eu estava liderando mesmo, e o cliente ele me fez, sem brincadeira nenhuma, umas 3 vezes a mesma pergunta. Não sei se ele estava pensando se eu ia cair em contradição e tal, eu acho que não. Mas assim, na primeira eu já achei, porque ele perguntou logo de cara, ele perguntou qual era o tempo de garantia. Depois ele perguntou de novo, eu fiquei assim. E aí, quando ele me perguntou a terceira vez, eu perguntei pra ele. Falei, olha, você me perguntou porque a primeira vez ele me perguntou o tempo, segunda vez ele me perguntou... Ele perguntou, 3 meses de garantia. E na quarta vez ele me perguntou como é que funcionava. Eu falei, não, peraí, gente. E eu tava falando já de outra coisa. E aí eu perguntei pra ele, falei, olha, você me perguntou da garantia, deixa eu entender um pouco o porquê que a garantia é tão importante, quanto de importância a garantia tem pra você. E ele me abriu. Ele falou assim, porque eu contratei uma empresa um tempo atrás, e é muito ruim. Por quê? Ele é o diretor da empresa, só que ele não tinha autonomia, né, total. Ele era um decisor compartilhado. Ele falou assim, o dono nem sabe que eu estou negociando com vocês aqui, porque ele ficou muito bravo da outra vez, porque a gente investiu, né, uma quantia ali, a gente não tinha a garantia. Ele falou, eu não percebi, eu não sabia que isso era uma prática. E não estava em contrato e tal, enfim. Então ele tinha essa preocupação, ele ter isso, né? Eu já sabia que isso já era uma coisa que ia contribuir muito para a gente fechar. E isso serve para você montar também a sua lista de concessão. Por quê? Porque aquilo é importante para o cliente. Então tente entender, quando o cliente faz uma pergunta, gente, não se preocupa só em responder. Além de você responder, que é óbvio, né? Tenta entender o porquê que ele está fazendo aquela pergunta. Porque às vezes o cliente não vai falar para você. Então, tem serviço que as pessoas contratam por, sei lá, para cumprir uma cota, cumprir uma fiscalização, alguma coisa. Só que ele não vai falar, né? Às vezes ele não vai falar, olha, fui fiscalizado, né? Ele vai falar que não, eu quero só ver, estamos cotando, estamos não sei o quê. Então pergunta para o cliente, olha, você foi fiscalizado? Porque se foi fiscalizado a gente precisa, né,
tomar o rumo um pouco diferente. Tenta ter o máximo de informação possível. Você vai ter todas as respostas? Não. Mas faça todas as perguntas possíveis. Tem uma historinha que ela para mim, ela ilustra muito esse momento que aí tem muito a ver com transparência. Existia vamos colocar assim, fornecedor e cliente, tá? Esse cliente, ele comprava chapa de alumínio, tá? De aço, quer dizer. Beleza. Ele comprava chapa de aço porque ele prestava serviço para o governo. E quem presta serviço para o governo geralmente é por licitação. Então você ganha a licitação ali para ficar prestando serviço para o governo por 5 anos, 10 anos e tal. É por licitação, tá? Beleza. E ele tinha um fornecedor, o cara que vendia a chapa de aço para ele. E eles tinham um contrato, né? Porque o cara trabalha com licitação, ele precisa ter um contrato com o fornecedor, que é onde tem a garantia, onde ele vai fornecer a chapa para ele fazer o serviço ali pro governo. E aí tinha só 6 meses de contrato, entendeu? Tinha só 6 meses de contrato. Ao término do contrato, porque a empresa, o cliente não é besta, ele não vai fazer um contrato maior do que o tempo de licitação dele, acabava o contrato ali em 6 meses, certo? Tudo bem. E aí, ele chamou então tá bom. Aí ele chamou o cliente, chamou o fornecedor para uma reunião. Tinha informação que dali 6 meses ia ser lançado um produto novo no mercado, uma chapa nova, com conta de tecnologia e tudo mais, tá igual o Uber, essas coisas, com preço infinitamente mais barato que o dele. Tá? Então vamos lá, gente. O cliente, ele sabia que a licitação dele ia ser dali 6 meses, então ele não tinha garantia que iria ganhar a licitação. O fornecedor tinha a informação que dali 6 meses ia ter um produto semelhante ao dele infinitamente mais barato. E eles foram para essa reunião. O que o cliente precisava? O cliente precisava de um valor, de um orçamento menor, tá? Para quê? Para que essa empresa apresentasse uma proposta dentro da licitação para o governo que fosse um pouco mais acessível em relação aos concorrentes dele. E o fornecedor, ele já tinha a informação que dali 6 meses, tinha ali um produto que ia ser muito mais barato que o dele. E o que o cliente queria? Desculpa, o que o fornecedor queria? Ele queria prolongar o tempo de contrato. Só que ele não sabia dessa licitação. Por quê? Porque ele sabia que em 6 meses ia vir um concorrente muito forte. Então ele já queria se segurar. O cliente não podia dar esse tempo a mais de contrato para ele, porque ele não sabia se ele ia ganhar a licitação. Ou seja, gente, o cliente não abriu a informação que teria uma licitação, o outro não abriu mão do tempo de contrato, não abriu mão de baixar o preço. Resumindo, perdeu a licitação, o outro perdeu de vender e perdeu também, porque dali 6 meses acabou o contrato, veio uma outra empresa com preço muito mais barato, avassalador, e todo mundo saiu perdendo, gente. E qual seria a solução mais óbvia disso? Primeiro, o cliente, certo? O fornecedor, vem cá. Querido, senta aqui. É o seguinte, a minha licitação é daqui 6 meses, certo? Então, eu preciso que você me apresente um preço melhor, para que eu consiga ganhar na licitação. E depois que eu ganhar a licitação, que é 10 anos, eu fecho um contrato com você aí, sei lá, de 8, de 9, de 10. Você me ajuda a passar na fiscalização, ganhar a licitação e a gente vai junto para isso daqui? Com certeza o cliente toparia. O fornecedor, desculpa, toparia. Só que o cliente, como eu já falei para vocês em outro vídeo, o cliente ele não tem obrigação de saber o método de negociação. Facilitaria no caso dele. Você que é o fornecedor, gente, você que é o vendedor, tente identificar o porquê que o cara tá chamando. Porque imagina só, ele chamou
Olha só, o cliente chamou o fornecedor 6 meses antes do término do contrato para renegociar o preço. Gente, é óbvio. O cara tá chamando 6 meses antes, ele tem interesse. Procura saber qual é o interesse do cliente. Por que ele tá chamando com 6 meses antes para querer... Ele tá chamando com 6 meses antes do contrato para renegociar o preço, que é um preço que já tá em contrato. Alguma coisa tem. Se você tivesse feito a pergunta certa, o cliente teria aberto a resposta certa e juntos eles passariam ganhariam essa licitação juntos, gente. Os dois perdeu. E dentro de um processo de negociação, os dois têm a perder, gente. É utopia você achar que não, eu sou o comprador, você também tem a perder, amigo. Porque você precisa do serviço. Por quê? Porque você negocia por sanção ou por interesse. Então, gente, tenta descobrir do seu cliente o que ele que tem por trás. E uma das perguntas muito boas que eu sugiro é: tem mais alguma coisa que eu preciso saber? O que você precisa para de fato a gente conseguir fechar negócio? Seja transparente, gente. E quando os dois é transparente, isso contribui muito aí para um fechamento, né? E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui, gente. Ó, botãozinho vermelho. Inscreva-se, tá? Não custa nada. Compartilha pra geral aí que eu volto na próxima. Tchau.